Deve diminuir um pouquinho aí. Nossa, na parte boa. Ele vai ouvir E o meu fonezinho dele. fonezinho. Está ali no nicho carregando. Boa noite! Boa noite, Diana, Gi, Mara, Nete, Henrique, Maiara, Lu, Natália, Carol. E aí, galera, como é que estão curtindo o friozinho? Ai, que delícia, eu gosto também. Eu gosto do verão, eu gosto do frio. Eu penso que tudo tem os lados positivos e negativos, né, gente? Boa noite, Neco. Simone, esperando o pessoal entrar pra gente começar a nossa live, pedindo para vocês aqui do Instagram enviar os aviõezinhos, coraçõezinhos, o que vocês puderem para contribuir com a gente. E no Facebook eu nem sei como é que a gente chama mais pessoas aprendendo a lidar com essa tecnologia. Boa noite a quem tá entrando agora. Juscelia, boa noite. Boa noite, Isabel. Oh. Vamos lá então, galera. Hoje nós vamos falar sobre empoderamento feminino, né? Empoderamento feminino. E vou falar da minha visão sobre empoderamento feminino, né? Porque a mulher empoderada, no fundo, ela não tá concorrendo, ela não tá correndo em busca de lugares. A mulher empoderada, ela simplesmente chega chegando. Você vê ela chegando e ela age, ela faz acontecer e ela conquista seu espaço. E ela sim é respeitada. E eu vou dizer para vocês o porquê disso acontecer. Boa noite, prima. Então vamos lá. A mulher empoderada é a mulher que se conectou com a mãe. Isso mesmo. A que se conectou com a linhagem feminina. E ao se conectar com a linhagem feminina, com a sua mãe, o que é se conectar com a mãe, né? Para quem está entrando agora, às vezes não entende muito, é quando eu reconheço a força da minha mãe, quando eu reconheço, agradeço e honro a minha mãe, assim como ela foi e assim como ela é. Sem querer mudar, sem julgamentos. Eu sei que ela fez o melhor por mim com o que ela tinha. E eu reconheço nessa mulher a fonte da minha vida. E assim, ao eu reconhecer a minha mãe, eu me empodero. Eu me empodero porque é com a mãe que a gente aprende, por exemplo, a respeitar os homens. E ao respeitar os homens, somos mulheres que também seremos respeitadas. A mulher que se empodera com a sua mãe também consegue lidar com outras mulheres sem concorrer. Ela simplesmente existe, ela é empoderada. Ela tem seus propósitos, ela tem a sua independência, ela segue o seu caminho. Porém, não é por ser independente que ela não quer se perder nos braços de alguém para chamar de seu. Esta é a mulher empoderada. Ela não precisa diminuir ninguém para ficar maior e nem tomar espaço de ninguém. Ela simplesmente existe, ela simplesmente é. Ela é intuitiva, ela é detalhista, ela tem os toques especiais de mulher. Em nenhum momento ela precisa descer do salto, tirar as flores dos cabelos. Ela é feminina. Ela é empoderada no olhar, no jeito de agir. E isso a gente aprende com a mãe. Quando a gente se reconecta com a nossa mãe, o nosso feminino ressurge. O nosso feminino empodera. E aí aprendemos a voltar a ser intuitivas, a dançar sobre o luar, a nos reconectar com a natureza, porque nós mulheres somos muito conectadas com a natureza, a nos reconectar até mesmo nos dias em que estamos de TPM. A força do feminino. Essa é a mulher empoderada. Então o empoderamento do feminino vai vir quando você conseguir olhar para sua mãe e agradecer como foi, como ela é, sem julgamento, sem querer mudar nada, livre de expectativas, apenas agradecendo. E aí, nisso tudo, vai ser possível também abraçar o pai, o masculino. E aí o empoderamento total. Nós como mulheres. E aonde começamos a não mais projetar necessidades doentias e infantis em parceiros, em trabalhos, em outras pessoas. Nós simplesmente existimos,
fazendo o nosso melhor, o nosso propósito de vida e tendo aquele toque especial que é do feminino. O toque da visão um pouco mais ampla, não é? Qual mulher jamais o marido pediu, onde está a chave? Você falou, está ali, atrás da porta, do lado direito. Mas eu não estou vendo. E você já sabe, porque você tem uma visão mais ampla. Homem, mais foco, tá? Então, empoderamento feminino é realmente se conectar com o feminino. Ao se reconectar com o feminino, começar a reconhecer e respeitar o masculino e assim simplesmente ser e existir através do seu propósito. Você não espera mais das outras pessoas que cumpram as suas expectativas, que preencham os seus vazios. Você simplesmente faz isso por você mesma e quando alguém se aproxima, seja parceiro, seja filhos, seja amigos, vem só para somar. Este é o empoderamento feminino. É o que eu venho trazer para vocês no dia de hoje. E venho pedir, né? Quais as perguntinhas que vocês têm? Eu sei que tem muitas pessoas que não têm a visão sistêmica. Quando eu digo tomar a mãe, tomar o pai, às vezes não entendem do que eu estou falando. E eu estou aqui para ensinar sobre isso a vocês, para falar sobre isso a vocês. Porque realmente, gente, quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho, mais eu acesso a importância de pai e mãe na nossa vida. Mais eu acesso a importância de nós estarmos reconectados com essa energia que vem de pai e mãe, né? E refazendo dentro de nós paterno e materno, caso isso esteja em ruptura dentro de nós, caso isso tenha sido doído, dolorido para nós, tá bom? Então vamos abrir as perguntinhas, o que vocês têm de perguntas, de dúvidas quanto à visão sistêmica, à constelação, embora eu tenha muitas outras formações, né? Então, muitas vezes eu respondo aqui para vocês e não é só dentro da caixinha das constelações. É coisa de programação neurolinguística, de hipnose, de conhecimentos de leitura, de conhecimentos de experiências próprias. Rita de Cássia pergunta, como eu tenho certeza que já tomei a mãe? Vamos lá, Rita. Se mostra primeiramente no corpo. Uma mulher que tomou a mãe, eu vi ali que você é coach de emagrecer. Uma mulher que tomou a mãe, normalmente ela consegue ter um peso equilibrado. Ela não é magra demais e nem gordinha demais. Ela está no peso equilibrado. A mulher que tomou a mãe consegue ir bem nos relacionamentos. A mulher que tomou a mãe tem sucesso. Como eu sei? A mulher que tomou a mãe, ela brilha. Ela chama a atenção. Boa noite, Rony. Boa noite, Suzimara, Lu, quem tá entrando agora. Então, tomar a mãe é quem nos direciona ao sucesso na profissão, sucesso na vida, o sucesso nos relacionamentos, o sucesso em eu concordar com o meu corpo como ele é. Então, a mulher, ela vai sabendo que ela tomou a mãe, que ela se reconectou com a mãe à medida que ela se reconecta consigo mesma, se amando, tá? Como fazer isso, Mayara? Uma das formas, você mesma. Vá visitar a sua mãe, olhe nos olhos dela e veja a humanidade dela. E não exija mais nada, né? Tem muitas pessoas que exigem ainda das mães, que exigem que faltou, e se ofereça o que faltou. Ela realmente não tinha mais para oferecer, né? E até hoje, muitas vezes, eu tenho insights em relação a isso, em sentir que faltou muitas vezes a mãe. Porém, foi o que ela tinha para mim, foi o melhor que ela fez. E com certeza eu hoje, sendo mãe, também faço o meu melhor com o que eu tenho. E talvez não seja o suficiente para os filhos, porque os filhos têm expectativas, né? Então, isso pode ser feito de você parando de julgar sua mãe, de esperar algo dela, de exigir algo dela, ou ainda você venha fazer uma constelação. Porque na constelação a gente consegue identificar o que te impede de acessar a sua mãe, que às vezes são questões lá para trás. Se a mãe já morreu, entra aí a constelação, tá bom? Ou escrever uma carta para a mamãe, tá? Não importa se ela morreu. As mães seguem em suas filhas, em seus netos. Os pais seguem em nós, tá bem? Bia, depois que segui o que me disse, depois do procedimento, comecei a agir de outra forma e sempre lembro de tudo que me disse. A minha vida fluiu. Sim,
A vida flui quando a gente aprende a respeitar pai e mãe. Ao respeitar pai e mãe, você vai respeitar o parceiro, você vai respeitar a parceira, vai respeitar seus filhos, vai respeitar a empresa, a humanidade como um todo, tá? Então começa em casa, começa no respeito com os pais como são, sem querer mudá-los. Eu respeito o outro, eu posso não concordar. Eu posso não concordar com coisa que os meus pais fazem ou falam, mas eles têm o direito de ser quem eles querem ser, tá? E eu não tenho que querer ficar mudando ninguém, eu posso mudar a mim mesmo. Eu posso olhar para alguns atos que eu não concordo e dizer, opa, aqui eu preciso me lapidar um pouquinho mais. Porém com humildade, porque quando você negar pai e mãe dizendo, vou fazer bem melhor, boa sorte para você. Ou você vai acabar fazendo igualzinho, ou vai se casar com alguém igualzinho, ou ter filhos iguaizinhos. Isso são ordens da vida. E ordens não são leis impostas. Ordens é falando como a vida funciona. E que bom que vocês estão aqui, que vocês estão aprendendo como a vida funciona, tá? Então a mamãe faleceu, você pode escrever uma carta para essa mãe, ou você pode fazer um atendimento de constelação, tá? Na constelação, vivos e mortos estão no mesmo plano. Rita, visão sistêmica é fantástica, faz muito sentido. Ainda mais se você é coach de emagrecimento, né, Rita? Porque normalmente a pessoa que não encontrou a mãe, que não conseguiu acessar o amor da mãe, muitas vezes ela põe comida para dentro, como uma forma de colocar essa mãe para dentro de si, tá? Bi, é lindo quando a gente entende, é maravilhoso, né, gente? Bíblico, a verdade vos libertará, o conhecimento, a expansão de consciência, tá? Eu vejo assim, hoje às vezes eu trabalho com empresas e dentro das empresas tem os funcionários reivindicando coisas dos patrões, que na verdade é eles reivindicando dos seus pais através do patrão, olha pro chefe, né? E olha e pensa, nossa, ali é meu pai, minha mãe, eu preciso exigir. E às vezes nós, se temos colaboradores, acabamos entrando nesse papel muitas vezes de pai e mãe, porque como tratou o pai e a mãe vai tratar as pessoas que estão acima, tá? As pessoas que, como é que eu vou dizer? As pessoas superiores, digamos assim, tá? Então tudo começa no pai e na mãe. Fábio, se eu estou bem com a mãe, mas algum antepassado meu, minha mãe e minha avó não tomou a mãe, isso pode interferir em mim? Sim, essa é a visão sistêmica. Às vezes você se conecta à tua mãe, mas não sente o amor dela. E isso às vezes vem porque a sua mãe foi órfã de mãe. Não teve a mãe presente. E é como se ficou uma barreira impedindo o amor de fluir lá de trás. E por mais que a sua mãe tenha o maior carinho por você, o amor não passa, Fábio. E aí o que acontece? Na constelação a gente olha para essa barreira. E é como se a gente tirasse essa barreira para o amor voltar a fluir. Isso é lindo, isso é possível. Pode se curar famílias. Porque realmente tem dor na parte masculina, na parte feminina. Mães faltaram, mães morreram no parto, mães morreram quando as pessoas eram crianças, mães estiveram doentes. Oi, Vilinda! Saudade! Oi, Simone! Então, existe dor na família, né? Não tem. Como não deixar a carência tirar o empoderamento? Então, Simone, a questão é que quando você é carente, você projeta nas pessoas para completar seu vazio. E ao você se tornar assim, você perde o seu poder, porque você depende de outras pessoas para se preencher. Então não é que eu não estou disposta a me entregar nos braços do meu amor e receber carinho e ser cuidada. Isso também faz parte do feminino. Saber ser servida pelo masculino. O masculino serve o feminino. O feminino, hein? O masculino serve a sua mulher e serve a humanidade. Notem como tem muitos mais homens na parte política, na parte pública, porque eles vêm com essa força de servir a humanidade, de servir nós como mulheres. E é preciso que nós nos permitimos também sermos cuidadas, tá? Mas é um cuidado de não exigência para preencher, é uma soma, tá? Então, empoderamento feminino é quando a gente acessa a nossa vulnerabilidade feminina. Nós somos diferentes, nós temos a nossa força, mas também temos a nossa vulnerabilidade. E quando a mulher entra nisso, quando ela acessa isso, ela tem uma força
maravilhosa, sabendo que tem vulnerabilidade, mas sabendo que também tem empoderamento, que só nós mulheres temos. Nós podemos criar a vida, né? Olha que milagre o que é um corpo de uma mulher formar um serzinho, gente. Olha a força, o milagre. Só que nós mulheres muitas vezes nos desconectamos do nosso corpo. E é preciso que nós voltemos a nos olhar, a nos tocar, a sentir o nosso corpo, a agradecer. Tem gente que tem uma raiva da menstruação, né? Mas é o teu feminino, é o que te permite ser mãe. Então que a gente olhe com mais amor para tudo isso. Quando a família toda tem sobrepeso da parte materna, pode ver, Daisy, que tem que achar onde está o vínculo de amor a uma mãe que foi impedido, onde uma mãe morreu cedo, não cuidou dos filhos. E ainda, Daisy, existe a parte de comendo pelos ancestrais. Eu estava comentando sobre isso na aula de hoje. Por que na quarentena dá uma fome do cão em muitas pessoas, né? Vocês já pararam para pensar que na época da quarentena, lá na guerra, vamos chamar quarentena, aonde os nossos avós, bisavós tiveram que ficar lá confinados e passaram fome. Eu conheço histórias de pessoas que não podem mais ver milho, porque comeu só milho na época da guerra. Então, muitas vezes, agora, a gente se sente nesse confinamento, relembrando memórias ancestrais de fome, e hoje você come pelos seus ancestrais. Interessantíssimo, não é? Vamos lá, Sandra. Depois que comecei, uma ideia para quem tá com sobrepeso. Serve a comidinha no prato e antes de comer, você diga assim: primeiro você, mamãe. Esse é um mantra muito interessante. Colocando a mãe primeiro. Primeiro eu me encho de você, mamãe. E depois eu como o que for necessário. Depois que comecei a me reconectar com minha mãe, ela começou a dizer que tem tudo memórias de infância e tem repensado tudo que viveu e vendo menos dor. Pode ser reflexo do meu movimento? Sim, Sandra. Quando a gente se cura, quando a gente começa a se curar, a se expandir, automaticamente é como se jogasse uma pedrinha na água e forma aqueles círculos. E toda a família é tocada. Todo o entorno é tocado. Nós podemos chegar num lugar e transformar o lugar onde a gente chegou. Para pior ou para melhor. Henrique, Oni. Menstruação tardia. A menstruação tardia, em muitos casos, a gente vê uma pessoa que ela demora para descer a menstruação, que talvez houve casos de abuso ou sentimento de abuso na infância, tá? É uma dinâmica que eu vejo bastante. Pode ter um sentimento, alguém mostrou os órgãos, ou alguém pediu para sentar no colo e estava ali, né, sentiu o órgão genital da pessoa que pegou no colo. Isso podem ser coisas que deixam a menstruação tardia, tá bom? Rita, dica da mamãe comer primeiro é top. É top. Se você ainda é gordinho e fica se olhando no espelho, você diz tudo pra você, mamãe. Muito legal isso, gente. Façam aí, depois vocês me contam. Daisy, que lindo esse movimento da comida. Primeiro você, mamãe. Isso. Existem as duas dinâmicas, a mãe e o comer pelos ancestrais. Fábio, quando você menstrua muito nova, 10 anos, o estar nova não é tão nova. Dos 10 aos 12 ali é a idade normal, tá? Passar dos 12, 13 para cima é que foge do padrão. 10 para baixo também é muito precoce, tá? Mas tem a ver com crescer rápido. É preciso ver cada caso um caso, tá, Grace? Não posso... É igual eu falei da menstruação tardia, não é que foi, mas é uma dinâmica que eu observo muito em pessoas que têm essa condição. Tô com minha menstruação bagunçada, 2 vezes no mês. Após ter tomado vacina, bagunçou tudo. Tem a ver com outra coisa? Você colocou uma causa externa, a vacina. Quem sabe isso, de alguma forma, te desregulou, tá? E a menstruação é o feminino. Como é que está o seu feminino? Essa é a pergunta. Por que as mulheres às vezes querem matar um na TPM? Vocês já pararam para pensar? Se na sua família ser mulher foi uma praga, um desafio, uma coisa horrível,
você vai trazer isso tudo à tona na tensão pré-menstrual. E aí tem gente que fica com raiva, tem gente que fica magoado e chora e tudo dói, né? Então tudo tem a ver com o feminino. Como foi experienciar o feminino na tua família? Boa noite, pai! Vamos lá. Ju Matias. Oi, Fábio, entrei agora, eu menstruei com 13. Foi considerado tardia, então? Tá bem no limite ali, Ju. E aí você sabe se isso faz sentido pra você ou não. Tá? Perguntinhas. E aqui no Face, gente? Todo mundo tão quietinho? Maiara pergunta. Fábio, a minha mãe sofreu muito comigo quando eu nasci. E depois que eu cresci, as nossas diferenças têm causado bastante dor. Qual a lógica? Bom, já começou no sofrimento, né, Maiara? O que aconteceu com a sua mãe quando você nasceu, Maiara? Ela sofreu muito comigo quando eu nasci. Ou seja, aí já tem uma programação que tem que ser dolorido, né? Qual a lógica? Quando usa-se métodos para não menstruar, isso de alguma forma afeta o feminino? Sim. O tomar anticoncepcional afeta o feminino. Você muda hormonalmente tudo, né? Hormonalmente, se você lê, na verdade, uma bula de anticoncepcional, você não toma, né? Mas, claro, tem épocas que é a decisão, mas que afeta o feminino, afeta. Minha mãe sempre falou que nunca quis ter filha mulher, para não passar pelo que ela passou com meu pai. Já eu sempre quis ter uma menina e tenho uma filha maravilhosa. Que bom. Pra ver, né? Não é que ela não queria ter uma filha mulher. Na verdade, ela não queria que essa menina sofresse. Olha o amor dela. Só que ao falar que o marido a tratou mal, ela acaba às vezes fazendo isso contigo, falando isso, né? Te machuca. Nasceu prematura e chorou 6 meses. Ok, sem parar, e os médicos não sabiam a causa. A criança, quando chora, chora pela mãe. A mãe está chorando. Todos os sintomas de uma criança, de um bebê, vêm da mãe. Então, se você que está me ouvindo tem um bebê, o seu bebê tem cólico, o seu bebê tem refluxo, o seu bebê nasceu amarelinho lá com amarelão, o que for que o bebê tenha, veja como você como mãe está. Ou como o seu marido está, porque se o seu marido perde o emprego e essa falta financeira te afeta, isso vai afetar o bebê. Então, muitas vezes o bebê chora o choro que a mãe não está chorando. Tá bom? Ó a dor, né? O refluxo, a cólica, pode ver com abortos que você teve ou que você fez antes da criança. Pode ter a ver em como você está consigo ou com o seu marido. Tem a ver em como você está com a sua mãe, porque quando você tem um filho, você revê todo o conflito que você tem com a sua mãe, tá? Então, mães de plantão, olhem para vocês se vocês têm filhos com alguma coisa. Porém, aí veio, né? Provavelmente você chorava tanto e talvez ela dava você para alguém segurar, porque 6 meses chorando direto, né? Se afastou de você. E às vezes esse afastamento para ela poder dormir e ficar um pouco em paz, porque é atordoante mesmo, você se sentiu traída e abandonada. E aí você cresce com esse sentimento de ser traída, abandonada, não compreendida e se afasta cada vez mais da mãe, com medo de, se eu me aproximar, vai que ela me deixa de lado de novo. Tudo inconsciente, meu amor, tudo inconsciente, tudo pode ser olhado através de constelação, de hipnose, vem pra cá, bora se curar, resolver isso tudo, porque a mamãe fez o melhor, uma criança que chora 6 meses deixa doido qualquer um mesmo, porém é um processo que ela precisou passar por algum motivo. Rita, tirar o útero precocemente por doenças também altera o feminino? Rita, tirar o útero, isso mostra que o feminino tá doído, né? O feminino, o útero é o feminino. Quando eu retiro o útero, e se eu tirei esse útero e eu não pude ter filhos, isso afetou o feminino? Claro que afetou o feminino. Tá? Porque eu não posso mais passar a vida para frente, essa é a força do feminino. Fábio, menopausa precoce. Na família da minha mãe, quase todas as irmãs dela tiveram esse problema. São em 8 irmãs e quase todas pararam de menstruar antes dos 40. Então, o que é a menopausa? A menopausa é dizer para a menstruação, para, ninguém mais tem filho.
tem que olhar para a dinâmica de ter filhos. Como foi ter filhos na sua família, Fabi? Oh, meu Deus, vocês imaginam antigamente, minha avó, eu não sei, mas contando abortos e tal, minha avó teve 21 filhos, tá? Então, você já imaginou antigamente se rezava para não vir mais menstruação, para parar de vir filho? Porque antigamente não se tinha o conhecimento que tem hoje, tá? Então, às vezes, isso tá aí na tua família, Fabi. Tem que olhar para isso, tá? Porque o que é, né, a menopausa? Agora, daqui pra frente, não se tem mais filhos. Aí algumas mulheres me falam, mas eu perdi a libido depois que eu entrei na menopausa. Não tem nada a ver com a menopausa, tá? Claro, os hormônios modificam, patati patatá, mas o que modifica, na verdade, é que inconscientemente a mulher falava, eu menstruo pra ter filhos. Pra ter filhos, eu preciso ter relação sexual. Se eu não tenho mais filhos, logo eu não preciso mais ter relação sexual. Entende? Programação inconsciente. Então, é só reprogramar. Tá bom? Show, Mayara! E aí, galera? Galera do Face aqui, deixa eu mexer aqui pra ver se alguém fez pergunta e passou. Pessoal do Face, vocês estão tão quietinho. Ô, Vitória, dizer oi. Linda, esses dias eu usei a toalha que eu ganhei de você. Coisa mais linda. Ok, não temos pergunta no Face. Como é que tá aqui no Instagram? Dúvidas que vão surgindo, porque às vezes eu vou falando as coisas e vai começando a vir, né? É como se puxasse um fiozinho da roupa, começa, não para mais de sair, né? E aí, como é que está? Michele, boa noite, Fábio. Eu e minha mãe temos a mesma ansiedade. O que pode ser? Ansiedade. Olá, Iber Road. A ansiedade. A ansiedade tem algumas dinâmicas. Uma delas ansiedade, gente, é um nome bonito pro medo, tá? É bonito, né? Você dizer que você tem medo é meio feinho, né? Mas eu tenho ansiedade. É chique ter ansiedade, né? E a chiqueza da ansiedade vem normalmente de um laço de amor interrompido. O amor não conseguiu chegar no papai, tá? O ansioso seria aquela criança que, se ela pudesse sair correndo, ela ia diretamente para os braços do papai, tá? Na ansiedade também se observa uma energia assassina. O que é isso, Fábio? É aquele negócio de eu preciso prever o que vai acontecer, vai que acontece alguma coisa, aquele negócio. Por quê? Porque no passado, dentro da família, houve algum assassinato. Alguém matou alguém ou alguém foi morto. E essa energia assassina do perpetrador, assim como ter cuidado da vítima, acaba vindo para os descendentes, tá? Já vi também ansiedade em pessoas que têm ancestralidade onde os avós ou bisavós estiveram na guerra. Na guerra era necessário ter ansiedade. Na guerra era necessário prever o movimento do meu oponente. Mas a guerra acabou, né? Porém, algumas pessoas ainda carregam essas coisas lá de trás, né? Fazer o quê? É assim que funciona. A gente quando nasce não carrega só os olhos, o nariz, o cabelo, carrega também toda a história. Tem refluxo e esofagite, Marlise. Refluxo e esofagite. Tudo que tá nessa região aqui tem a ver com coisas que eu tô engolindo e a minha vontade é vomitar pra fora, é falar, é quebrar o pau. Só que você tá engolindo, até danificar esta parte aqui, tá bom? Fábio, pode falar sobre mioma uterino? O mioma tem a ver com o feminino ferido, tem a ver com abortos, porque o mioma pode representar um abortinho que você teve, tá? Ou um querer ser mãe. Tem a ver aí, tá? Fábio, você se considera feminista? Olha, eu não. Eu me considero... Às vezes até falam que eu sou machista. Na verdade, eu penso que são pessoas diferentes. Aí vamos falar de gênero. E mesmo que a pessoa seja um homem, mas tenha uma tendência feminina, ele tem um lado feminino que o torna diferente. Eu penso que são duas pessoas diferentes. O que eu sinto em tudo isso, que a mulher, para ser empoderada, ela não precisa tirar o masculino. Na verdade, o masculino e o feminino está dentro de nós, tá? Só que o erro é querer
que algo além tome conta de nós por conta de querer tomar um espaço. O feminino tem a força, o masculino tem a sua força. A força de agir, a força de cuidar, a força de nutrir. Cada parte tem a sua força. Então eu não sou nem um extremo nem outro, tá? Mas o que eu percebo nas constelações e no campo é que o masculino, falando de uma relação entre homem e mulher, entre masculino e feminino, aonde o homem serve a mulher e a mulher se permite ser servida pelo marido. E isso não é ser diminuída. Isto é ser reconhecida em seu poder, em sua força, de simplesmente ser, estar ali amparando, cuidando, né? É necessário as duas partes, gente. Não existe nem homem nem mulher sem um esperma que venha de um homem. E não existe nenhum homem nem uma mulher se não for o útero, se não for o corpo de uma mulher para formar uma criança. Então ambos são necessários, ambos são equivalentes, ambos têm suas forças. Porém, existem coisas que funcionam de determinadas maneiras dentro das relações para que elas sigam bem. E aí, se eu falo com alguém que interpreta como machismo ou feminismo, perde todo o efeito. Mas não tem a ver com isto. Tem a ver com como as coisas funcionam. Aonde o homem, ele de certa forma, ainda mais aqui no Ocidente, ele servia a sua mulher, ele entrava com o trabalho, com o sustento da casa. E a mulher fazia a parte de também, muitas foram reconhecidas por estarem cuidando dos filhos, por estarem cuidando da casa e fazendo essas tarefas que também merecem reconhecimento. Porém, essa história acabou não sendo bem assim. Com o passar dos anos, as mulheres ficaram submissas, ao serem assim os homens, alguns se aproveitaram, a gente não pode generalizar. E nisso tudo surgiu raiva em algumas mulheres. E essa raiva vem seguindo em algumas descendentes, tá? Mas eu posso generalizar que todos os homens foram ruins? Não. Conheço casos maravilhosos e lindos, onde eles lidavam bem nesse servir e ser servido, e enfim, cada um no seu papel, tá? Então isso se alterou muito hoje. Hoje as mulheres, talvez por conta disso, desses homens estarem a serviço fazendo coisas, é que as mulheres conquistaram sua independência e seu espaço. E hoje os homens, para segurarem suas mulheres, estão tendo que rebolar mais, né? Porque agora a mulher pode ir embora, agora ela está independente. Só que essa independência, se ela tem a raiva das ancestrais submissas, você leu por que eu comecei a entrar nesse assunto, mas por algum motivo, ela começa a virar uma mulher tão poderosa, tão independente, que ela não precisa de mais ninguém. E aí ela acaba tendo desafios em sustentar relacionamentos, tá? E aí vem um novo desafio, porque é bom a gente ter alguém para compartilhar a vida, não é? Eu acho maravilhoso. Minha avó teve que tirar o útero jovem por problemas. Ela teve 5 filhos porque não podia ter mais. O que isso pode representar? Olha, Liane, é preciso ver... se ela retirou o útero é porque tem uma mulher ferida, tem uma mulher que não foi reconhecida, ou ela ou as ancestrais dela. É preciso olhar, né? Como ela já teve os filhos e tal, a gente não sabe como foi ter esses filhos, se foi tranquilo ou não, se ela estava preparada ou não. Então, tudo isso, é preciso olhar cada caso um caso, tá? Eu não posso dizer, é isso. Mas o útero é o feminino, tá? É o útero, os ovários, é a parte feminina. Então, onde uma mulher foi ferida pelo marido, foi traída, foi trocada, foi magoada, foi menosprezada, onde ela teve abortos, onde ela teve filhos que nasceram e morreram, isso pode afetar o útero, tá? Sua mãe teve endometriose. Então, a endometriose, ela normalmente olha para mulheres que querem ter filhos e não conseguem, tá? Ou tiveram abortos, ou na família teve alguém que fazia abortos em outras pessoas, e às vezes desenvolve endometriose, tá? Boa noite, Carlos. Boa noite, Cris. Renite. Nariz aqui, gente. Rinite, sinusite. Algo não me cheira bem. A rinite e a sinusite tem a ver com algo não me cheira bem. Eu não tô concordando com uma situação. A rinite ainda tem uma infantilização assim de... eu não consigo dar o meu próximo passo porque eu quero agradar todo mundo. A pessoa com rinite, normalmente ela quer agradar os outros, ela deixa de fazer o que ela gosta, e aí começa a ficar escorrendo o narizinho, né? Aquele funga-funga todo.
Ou viu uma mensagem no celular meio estranha, algo não me cheira bem. Pode ser que ataque a rinite, tá? A sinusite já tem a ver com uma certa raiva de uma pessoa próxima, tá? E já vi casos de sinusite, que olhando daí pela visão sistêmica, às vezes uma rinite, uma sinusite. Uma vez teve uma constelação de uma mulher que tinha muita sinusite, rinite, tudo. E foi ver, ela trabalhava como advogada. E ela trabalhava como advogada por lealdade ao pai dela, que era advogado. E ela não gostava daquilo que ela fazia. Então, toda vez que ela entrava no escritório de advocacia, rinite atacava. Coisas que a gente vai entender só quando constelar. Tá bom? Mas vejo que faz sentido pra você aí, Cris. Boa noite, Ju. Dani. Fábio, eu não consigo me relacionar com minha sogra, com a minha mãe. Eu sempre me dei muito bem. O que podemos fazer? Pois é. Normalmente você não se relaciona muito bem com a sogra porque você projeta a sua mãe nela. Porém, a outra coisa que pode levar você a brigar com a sogra, Mora, é que você tá tomando o papel dela e tá virando mãe do seu marido. E aí ela fica enfesada porque ela quer o lugarzinho dela, tá? E é horrível isso. Como ser mãe do marido? Pelo amor de Deus, bora resolver isso, hein? Como, né? Às vezes é necessário uma constelação, ou se perceba, se você é muito de manipular o teu marido, de educar ele como se fosse um filho, tá? Eu indico até nesses casos, coloca uma foto da sogra na estante da tua casa, para saber, você é a mãe, eu sou a mulher. Você tem o seu lugar, eu não quero o seu lugar. Rita, ser machista ou feminista seria ao contrário das leis da ordem, ou seja, prejudicial na visão sistêmica? Muitos chamam Hellinger de machista, tá? Então eu não vou entrar nisso, porque as pessoas elas precisam conhecer mais profundamente. Eu teria que ter muito mais tempo para falar sobre esse servir, sobre o masculino e o feminino, para que as pessoas não compreendam de forma errada o que eu estou falando. Porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é como as pessoas interpretam o que eu falo. E para eu levar essas pessoas a compreender de forma mais profunda o feminino e o masculino, e o quanto ambos são vulneráveis, o quanto o homem também teve que sair da sua vulnerabilidade, porque N homens foram criados ouvindo, engole esse choro, o homem não chora, homem tem que ser, homens que quando eram jovenzinhos já eram levados na zona para aprender sobre sexualidade. Então nós temos também um masculino que teve os seus desafios, assim como teve as mulheres no cabresto, que mulher tem que servir, que mulher tem que fazer o que o homem quer. Nós, ambos, temos nossas vulnerabilidades que elas existem e devem ser revistas, né? Ser revisto o sofrimento de ambos os lados e que se curem para poderem se olhar e se preencher. Porque ambos temos masculino e feminino dentro de nós. Ambos, tá? Porém, se esses ambos não estão curados dentro de nós, nós vamos ser reativos com o que a gente vê no externo. O que precisa ser feito para parar essa raiva dos homens? É preciso achar onde ela começou, Daisy, e decidir não ter. Eu aprendo a respeitar os homens quando eu tomo a minha mãe. Então, eu preciso tomar a minha mãe, tá? Tomar a minha mãe. O que é tomar a mãe? Reconhecê-la como certa para mim, como foi, sem tirar nem pôr. Fibromialgia, Flávia? Opa, hoje estamos eclético pra caramba aqui, né? Fibromialgia. Fibromialgia, eu tenho raiva de estar numa situação e não conseguir sair dela, tá? Eu tenho mágoas de estar numa situação e eu tenho raiva ao mesmo tempo de não sair dela. Eu me sinto desvalorizada. Eu a vida toda fiz coisa pelos outros e não fiz o meu desejo. Eu me sinto desvalorizada, impotente perante uma situação. Exemplo, é muito comum diaristas, professores terem fibromialgia, tá? É comum, vou citar um exemplo, uma vez uma mulher veio fazer de fibromialgia e tocou o telefone da casa, não deu tempo dela atender e por não ter atendido faleceu o pai. E aí ela se culpava por não ter tido tempo de atender o telefone e poder socorrer o pai dela, tá? E aí veio uma fibromialgia. Artrite, artrose, tudo tem a ver com raivas, tá? Com alguma mágoa misturada com raiva do passado. Por exemplo, você teve um pai que chegava alcoolista em casa e batia em todo mundo. Isso te fez ter raiva dele.
aí pode desenvolver artrite e artrose. Andréia, dores nas costas, aí depende da região das costas. Andréia, você tem isso, não vou falar não. Você tem esse material. Dor nas costas é um mastro da família, então depende se é na lombar, na cervical, na torácica. Cada região das costas tem a ver, mas tem a ver com pesos que eu carrego, com desvalorizações, com não me sentir apoiada. Eu tenho que carregar o mundo. Eu tô num relacionamento que eu tô forçado a estar aqui. Essas coisas precisam ser vistas. Problema financeiro, tá? Aí depende da onde tá a dor. E aí tem que estudar vértebra por vértebra. Depressão. A depressão é um vazio. É um vazio normalmente de mãe. É um vazio. Faltou mamãe. As mães faltaram. Faltou uma mãe para minha avó, ou para minha mãe, ou para o meu pai, tá? Pode ser o pai faltando também? Pode, mas a maioria dos casos de depressão leva a um vazio da figura materna, tá? Ainda eu já vi raros, mas eu já trabalhei casos de depressão, onde a depressão vinha para incluir uma ex-namorada do pai, que o pai acabou o namoro assim, nem aí para ela, e a filha desenvolveu depressão como uma tristeza carregada da ex-namorada do pai, tá? Porém, normalmente a depressão vem de um vazio de mamãe, tá? Ao encontrar a mamãe, a depressão cessa. Olha que tema hoje, Fábio. Estou com dor no meu ovário esquerdo hoje o dia todo. Preciso tomar meu feminino. Isso, ovário esquerdo. O ovário tem a ver em eu tomo a minha sexualidade feminina. Se a dor é no ovário direito, eu reconheço e tomo a sexualidade do masculino, do meu parceiro. Tá bom? Bom, tem um pouco mais de tempo aqui, André, então vou falar de costas, já que ninguém fez mais perguntas. A região da lombar, por exemplo, tem muito a ver com sexualidade, com dinheiro, tá? Com não consigo manter a minha família unida. A região das torácicas tem a ver com eu tô num casamento que eu tô porque eu sou obrigado, que a pessoa diz que vai se matar, então tem que ficar com ela. Eu tô com problema de dinheiro, eu não me sinto auxiliado pelas pessoas, estou sobrecarregado. Nas cervicais é mais pessoas autoritárias, pessoas que querem carregar o mundo nas costas e resolver tudo sozinha. Diz sim quando quer dizer não. É por aí. E sempre tem a ver muito com desvalorização, tá? E aí vem escoliose, lordose. Escoliose tem a ver com afastamento em direção ao pai, normalmente, querer carregar os pesos da família. E aí vai, gente, é muita coisa, cada vértebrazinha é uma situação. Solange, homem com impotência sexual, o que pode ser, Fábio? Olha, o segundo tá dando aula antes e surgiu essa pergunta. A impotência sexual vem de um homem que não conseguiu se conectar com o pai, com o masculino. Ele ainda é uma criança, muitas vezes mimado pela mãe e não acessou o pai. O homem, para se tornar homem, precisa acessar o pai. Com o pai, ele aprende a respeitar o feminino. Ao respeitar o feminino, é respeitado pelas mulheres e tudo funciona maravilhosamente bem. Então é preciso olhar para os traumas de infância, onde este homem não conseguiu acessar o papai dele, tá? Hoje a gente falou sobre ejaculação precoce também, que tem muito a ver com os homens que buscam a mãe na pornografia, tá? E ao utilizar muito a pornografia, acaba que na pornografia é tudo muito mais rápido, né? E aí quando tá ali no tete a tete com a pessoa mesmo, acaba que ele tem ejaculação precoce. Mas tudo isso tem muito a ver com um homem tomar, reconhecer o pai, conseguir receber o que o pai tem para lhe oferecer, sem julgamento, sem querer mudar, tá? O homem precisa se conectar com o papai e nós mulheres com a mamãe. Tem que se conectar com os dois? Sim, porém a força do masculino é com o pai e do feminino é com a mãe. Então pode ver que esse homem que está com impotência, ele precisa olhar para a relação com o pai.
Carmen pergunta, e o estômago? O estômago é onde a gente digere comida, né? Então, é onde algo que aconteceu, está acontecendo, eu não concordo, não estou digerindo, não estou gostando do que está acontecendo, tá? O estômago ainda tem a ver com coisas indigestas que eu ouvi ou passei. Tem a ver com um passo importante que eu preciso dar. Você vai apresentar um TCC, por exemplo, dá aquela gastrite, né? Tem alguma coisa não resolvida te incomodando, tá? Zuleika, vícios em droga e álcool. Os vícios normalmente são repetições familiares. Álcool é visto muito em famílias onde os homens eram diminuídos e menosprezados pelas mulheres, tá? Todo vício, drogas, álcool, cigarro, tem a ver também com acessar o pai, a figura paterna, tá, Zuleika? Vícios é uma ausência da força do pai. A mãe desta pessoa normalmente diz: o que vem do seu pai não presta, só presta o que vem de mim, tá? Então é preciso... Eita, tá acabando a bateria aqui, mas acho que vai dar tempo. Então é preciso verificar a história dos vícios, tá? Às vezes é uma repetição de histórias, onde na família foi excluído algum viciado ou algum alcoolista, e aí essa pessoa vem para repetir essa história, tá? Separação desastrosa. Filhos ficaram contra o pai e não aceitam a nova vida e relação dele. Muito sofrimento de todas as partes. Horrível. Quando os filhos se acham no direito de enxotar o pai de casa porque o pai traiu a mãe, por exemplo, é um exemplo. O que acontece? Eles perdem o pai. Ao perder o pai, ele é um homem, a força dele está com o pai. O que acontece? Esses homens podem ter desafios financeiros, desafios nos relacionamentos, desafios com ansiedade, e vai, tá? Os filhos não têm que se meter na vida dos pais, a vida dos pais é dos pais, filhos não têm que se meter, isso é para os pais resolverem, tá? E aí não aceita nova relação, por quê? Porque não aceita que esse pai seja feliz. E aí todo mundo vai sofrer, bem isso que você está falando, sofrimento de todas as partes, tá? A gente não tem que se meter, porque vai saber o que acontecia entre quatro paredes, entre nosso pai e a nossa mãe, e a gente não sabe. Então a gente não tem que se meter onde não nos diz respeito. Respeitar a relação dos pais, tá? Niki, Fábio, quando a mulher se empodera e começa a crescer e o parceiro começa a colocar defeito nas coisas, por ver o crescimento da mulher, a dinâmica seria se sentir inferior e para lá critica? Olha, Nicole, às vezes o homem que critica, ele é o anjo negro. Ele é o anjo que vem para mostrar que você tá no caminho certo. Eu vou te dizer, muitas vezes a gente sabe que tá fazendo sucesso porque você começa a ter gente que começa a ver defeito em você. Começa a postar que não gosta de você, que você faz não sei o quê. Você só incomoda quando você tá sendo visto, tá? Então, às vezes, um parceiro critica e de certo você é aquela pessoa que você cresce e quando o parceiro diz assim, duvido, aí... consegue nada, e você, vou conseguir agora só pra jogar na tua cara, tá? Às vezes é isso. E às vezes é uma repetição de história, onde a sua mãe foi criticada pelo sucesso, pelo pai, lá vem você viver a mesma coisa da mãe, da avó, do vô, enfim, dos antepassados, tá? O que importa, gente, se alguém me critica, se alguém fala algo pra mim, se aquilo pra mim não é verdade, isso não ressona em mim. Eu ouço e da mesma forma que entrou, sai. Agora alguém me disse algo, isso me incomodou, é sinal que dentro de mim isso é verdade em algum pontinho. Na força do ódio, vai dar agora. É bem isso, na força do ódio eu faço acontecer. Tem muita gente que funciona assim, tá? Eu sou uma, duvida de mim pra ver. Não vale, tem gente que começa por proposta assim, duvido que você faz uma janta. Ai. Mas realmente tem pessoas que funcionam, tá? Na base do ódio mesmo, dizendo, duvido que você consegue. Você vai dizer, eu vou jogar na tua cara e eu vou mostrar que eu consigo. Tudo certo. E a gente atrai os parceiros necessários para algumas coisas, né? Chegou, Edna! Boa noite! Alguém me perguntou algo do intestino ali, né?
O intestino tem a ver com mágoas, tá? Mágoas e medos que se passa. Culpas ainda, também. Eu tenho uma culpa porque eu perdi alguém que amava, porque eu fiz merda. Essa é a verdade, tá? E aí tu vai ter problemas intestinais. E medos e mágoas. Tá? Por exemplo, pessoa que é muito magoadinha. Boa noite, Maris linda. Pessoa que é muito magoada, às vezes tem intestino preso, porque ela não quer perdoar de jeito nenhum, ela vai segurar. E pessoa muito magoada, diarreia, né? Solta, chora. Vanessa, porque o parceiro critica que a mulher só gasta, só sabe pedir dinheiro, mas na verdade ela só lembra ele de pagar as próprias contas dele e da casa. Aí ele precisa para manter a dignidade, né? Aí depende do contrato de casamento, se ela dividir as contas ou não. O que é o indicado é que a mulher trabalhe, tenha a sua independência, o homem tem a independência dele. E normalmente os contratos são que o homem serve financeiramente a casa, tá? E a mulher vive sob o padrão deste marido. Agora eu não sei, às vezes você tem um contrato de casamento onde ela paga o meio a meio as contas. E aí vai ser essa a exigência. Normalmente problemas com o dinheiro têm a ver com uma contabilidade amorosa sendo resolvida, tá bom? Marúcia pergunta, cólica menstrual. Já falei, Marúcia, antes, talvez você não estava. A cólica menstrual tem a ver com a dor do feminino. Foi muito difícil ser mulher na sua família. Sueli, boa noite! Rio Brilhante! Falando em Rio Brilhante, vem da Zuleika. Intestino preso há muitos anos atrás, mas não tenho mágoa de ninguém. Pode ser lealdade a alguém que morreu com mágoas? Mas normalmente é algo seu. Tá? Ou você tá sempre em sobrevivência, assim. Porque o que acontece? Quando você corre risco de vida, se você é uma pessoa que você tá sempre na defensiva, o seu corpo entende que você pode morrer. Ao entender que você pode morrer, ele vai segurar todos os nutrientes possíveis, tá? Não deixando o intestino funcionar, porque ele precisa segurar as coisas para você não morrer. Então, se você é uma pessoa muito na defensiva, o seu corpo entende que você tá numa guerra. Eu preciso segurar tudo que tem para manter essa pessoa viva. Tá bom? Mas não adianta querer jogar o buraco pros outros, não. Normalmente é algo da gente, tá? Essas emoções não resolvidas. Mágoas, não perdoo, eu não perdoo. Tenho dificuldade em perdoar. É nós de Rio Brilhante, né? Débora, Rosana, tem muita gente de Rio Brilhante. Oxalá, estaremos lá em junho, julho, na inauguração do Espaço da Cris. Vamos ver, né? O que será com o tal do Covid. Covid nos traz algo sobre vulnerabilidade, né? Falando antes da mulher aceitar sua vulnerabilidade. Esse também é um momento da gente aceitar a nossa vulnerabilidade, o quanto nós estamos à mercê de algo maior, né? E aqueles que estão concordando com o que estão vivendo de forma mais tranquila. Caroline, bipolaridade ligada ao vício em drogas. A bipolaridade normalmente tem a ver com pessoas que têm que ser, tipo filhos de pais separados. Eu tenho que ser de um jeito na casa do pai, de outro jeito na casa da mãe. Pode desenvolver bipolaridade. Ou ainda existem assassinatos dentro da família. Tá? O bipolar ele é uma vítima e um agressor dentro de si ao mesmo tempo. E aí isso pode ter a ver com a droga ou com o pai, alguma coisa aí, tá? Dor no dente. Dor no dente. O dente tem a ver com raiva. Tá? Veja a raiva de quem você tá tendo, mulher. Cara, e tem a ver muitas vezes com problemas financeiros, tá? Não tá conseguindo dormir. Tá querendo resolver alguma coisa na sua vida. Tá? A insônia eu fico velando alguém que tá em risco de morte, ou eu mesma fico querendo resolver meus problemas. Diabetes tem a ver com perdi a doçura da vida. Pode ter a ver com um laço de amor interrompido em direção à mãe, pode ter a ver a perda de um filho que morreu, pode ser algo familiar que vem com um monte de gente que tem diabetes, mas que o fundo emocional perdi a doçura da vida, não podia fazer o que eu gostava, eu tinha que fazer o que os outros queriam, tive uma perda muito dolorida, fiz coisas várias vezes que eu não queria. Diabetes. Zuleika, Fábio, não quero morrer, até que as minhas filhas estejam com suas famílias, para não sofrerem tanto.
Mas que tem a ver uma coisa com a outra? Até que as filhas estejam com tuas famílias para elas não sofrerem tanto. Por quê? Se você morrer, elas vão sofrer? Tem dor, né? Dói perder a mãe. A gente ama a mãe. Mas sofrer, tipo, vai acabar o mundo. Isso aí mostra que alguma mãe, Zuleika, provavelmente morreu quando os filhos eram pequenos, tá? Porque não tem lógica o que você está me falando. Tá bom? Ou seja, aí você decreta o quê? Quando as suas filhas estiverem com as famílias, você morre? Nada a ver, né? Presta atenção no que você tá programando aí. Insônia, já falei, tá cuidando de alguém que pode morrer, tá querendo resolver os problemas que você tem. Normalmente quem tem problema pra resolver não dorme, acorda 3, 4 da manhã querendo resolver a vida. Tá ferrado, tem que resolver, tá? E só vai para ter insônia quando resolver. Ou a insônia medicamentosa, toma um monte de tranqueira aí e tá ficando com insônia também, né? A alimentação, gente, vamos cuidar. Porto Alegre, olha que beleza! O que fazer se a pessoa não aceita se olhar o seu passado? Ela tá bem sofrendo, deixa ela sofrer. Tem um monte de gente no mundo feliz sofrendo, gente. Lealdade familiar, tá delícia sofrer. Tá delícia reclamar, ter dor. Deixa a pessoa, não tem o que fazer. Não gostar do seu aniversário, do mês que nasceu. Ah, Dani, eu amo o dia do meu aniversário. Tenho alguns desafios com algumas situações durante o meu aniversário, mas é uma data que eu amo o meu aniversário. Não gostar do aniversário, aconteceu alguma coisa, às vezes morreu alguém no dia do seu aniversário, ou você passou por uma situação que te deixou mal, alguém estourou o balão e você não gostava, alguém cantou parabéns e você não gostava. Tem que dar uma olhada nisso tudo, tá? Como foi o dia que você nasceu? Dente tem sempre a ver com raiva. Pressão alta é o que diz, a pressão tá alta. Muita pressão sobre você, muito estresse. Uau, 3 minutos. Jesus, vamos lá. Intestino preso, beleza. Débora, Fábio, minha filha tem 11 anos, tem muita dor no peito, fez um monte de exames e não tem nada. O que pode ser? Pode ser ansiedade. Dor no peito. É um início de ansiedade às vezes, Débora. Aí depois você reouve que eu falei sobre ansiedade. Ou talvez você estivesse aqui quando eu falei. Pode ser, não estou dizendo que é. Oxe, Vitória, agora você tá aqui, tinha te visto no Face, agora você tá no Instagram. Fábio, então quem dorme demais é porque tá de bem com a vida? Lembra que você já disse também é não querer viver. Ah, fez a tarefinha de casa. Dormir demais muitas vezes é querer morrer, tá? É como, ainda mais quem dorme no sofá, é como quisesse estar no colinho da mãe. Falta a mãe. O querer dormir demais, um querer morrer às vezes, tá? Porque, gente, quando você estiver de bem, você vai ver que você vai dormir 6, 8 horas ali, vai dormir super bem, vai acordar, você quer realizar, você quer viver, você quer fazer as coisas, você não quer perder tempo, tá? Vanessa, Fábio, e como saber se ainda gostamos do parceiro, com amor, ou se é que gostamos pelo que ele proporciona ou pelo comodismo? Simples, eu tô com a pessoa só porque ele paga minhas contas, eu tô com ele só por causa do sexo, eu tô com ele só porque é bonito, a hora que acabar o sexo, o dinheiro e a belezura, acabou o casamento. Gente, amor, né? Amor é uma coisa assim que as pessoas se iludem, né? Sei lá o que a pessoa pensa que é amor. Amor não é o outro te servir 24 horas e ser do jeito que você quer e ser, enfim, aquele lenga-lenga todo que muitas vezes no início tem, né, aquele conhecimento, aquela sedução. Para você ter alguém que continua te seduzindo e te conquistando, você precisa ser interessante para essa pessoa estar te reconquistando, tá? Agora, o que é amor? Amor é o querer para o outro que o outro quer para si. E eu contribuo o máximo possível para essa pessoa chegar lá, amparando, dando suporte. Isso é amor. Agora, se eu devo ficar com essa pessoa ou não, pôr na balança. 53 segundos, gente, tá acabando o nosso tempo. Infelizmente, não vou conseguir ler o restinho das perguntas, tá? Mas, enfim, como que eu sei que o relacionamento já era? Tem muita coisa ruim, muito mais coisa ruim do que boa. Então, minha filha, sai dessa e vai viver bem a vida. Ou primeiro constela para ver se é algum desafio familiar que tá se repetindo e tal. E às vezes foi o tempo de estarem juntos e cada um deve seguir sendo feliz, próspero, saudável, que é um direito de todos nós. Um grande beijo, pessoal do Instagram, vou sair aqui um pouquinho antes. O Face eu sempre fico mais um pouquinho, que eu tenho um pouco mais de tempo ali. Grande beijo, uma linda e rica semana.
para todos nós. Obrigado pela presença de vocês. Lembra de ir lá na fotinho do feed, hein? Dá um ok lá, fala dos seus insights. Te vejo. Beijo. Só um pouquinho, gente linda, que eu tô aqui